Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Carlos Edson Bettini. Ele é empresário, paulistano do bairro do Ipiranga, casado e pai de 2 filhos. É sócio da RNC, Rio Novo Consultores Associados, formado em Direito pela Universidade de São Francisco. Tudo bem, Carlos? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Está tudo ótimo, estou feliz de estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer tê-lo com a gente. Carlos, já conversamos sobre o escopo do programa, sobre como funciona a ideia de passar essa informação para os nossos assinantes. Então, como sempre, a gente começa. Como é que foram as suas primeiras experiências profissionais? As minhas primeiras experiências profissionais ocorreram, primeiro numa empresa de metalurgia, né, onde foi o meu primeiro contato com o mundo profissional. Trabalhei por ali por 1 ano, onde eu tive realmente o primeiro iniciação nesse mundo empresarial. Depois, na sequência, eu saindo dessa empresa, eu ingressei num banco, por onde eu fiquei por 5 anos. Já ali já tive promoções, já comecei a ascender na carreira, até porque eu comecei bastante jovem, né? Quando anos você começou? Eu comecei com 14 anos. Poxa, e hoje em dia, falar em 14 anos, a pessoa até se arrepia, né? Como se fosse uma coisa absurda, né? Mas é tão comum no passado isso, né? É verdade. E eu acho que foi algo muito positivo para a minha formação. Engraçado isso, né? E hoje é proibido por lei, né? É verdade. Só em algumas condições específicas que a Sim, pessoa sim, pode sim. prestar serviço assim. E depois do banco, aí sim, já numa estrutura mais profissionalizada, uma empresa maior, que não existe mais hoje, tive contato com uma estrutura diferente organizacional. Esses foram os primeiros anos da minha carreira profissional. E, na sequência, eu ingressei no mundo de consultorias e empresas de auditoria, que foi onde eu estou até hoje. Bacana. Eu queria só insistir um pouquinho nessa questão do que era legal no passado, 14 anos, hoje não é legal. Para você, foi ruim? Foi bom? Porque eu insisto, eu comecei com 14 anos também, para mim foi tão produtivo, tão bom ter começado cedo. A experiência, a questão da rotina do trabalho, a questão da hierarquia, foi um aprendizado importante. Quando eu estava com 18 anos, eu estava assim, bem mais preparado para o mercado. Eu concordo e eu acho que, às vezes, é um problema que nós temos na legislação trabalhista brasileira, ao meu ponto de ver, que foi formatada muito em cima ainda de leis que contemplavam a proteção dos trabalhadores dentro do chão de fábrica, e aqui não há nenhum problema em relação ao trabalhador, mas em 1943 as condições do chão de fábrica eram muito diferentes do que nós temos hoje, né? E acabaram, depois dessa promulgação que veio em 88, né? Proibindo de fato esse início dos trabalhos antes dos 16 anos, que ali é onde já começa a estar próximo, no caso dos homens, alistamento eleitoral, que já dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Mas, para mim, de maneira fundamental, realmente isso que você colocou, descobrir uma nova hierarquia, valores, respeito a normas, a regras, né? A rotina do ambiente de trabalho. A rotina, a tratativa. Exatamente. Com 18 anos... Com 4 anos de trabalho, nós já éramos veteranos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não porque o jovem, até os 18 anos, ele, claro, ainda está em formação, vários aspectos, mas entrar com 18, 19, muitas vezes tem que chegar a 19, porque 18 você está em época de alistamento, tem dificuldades, né? Sim. 19, eu vejo como muito tarde para começar a ter o primeiro emprego, né? É verdade, é verdade. E, inclusive, na minha carreira, a primeira promoção que eu tive no banco só foi possível, com certeza, em função dos anos de experiência que eu já havia até ali. Assim que eu tive a liberação, né, do serviço militar, imediatamente, na sequência, em poucos meses, veio uma promoção para mim. Mas, então, bom, fica a dica para os legisladores, né, que reflitam sobre a matéria, que tenho certeza que quem está legislando, se não tem a nossa idade, ou mais velho, e estiver numa situação semelhante à nossa. Então, claro, tem atividades que é compatível mesmo com uma pessoa com 14, 15, 16 anos, mas essa rotina de escritório, algumas funções mesmo do chão de fábrica hoje, com todas as garantias o ambiente muito melhor do que era na nossa época, eu não vejo por que não proporcionar, né? Exatamente, né? Proporcionar. E é interessante que quando se discute no mundo a respeito de formação de profissionais, que é um problema no mundo, não só no Brasil,
uma das grandes discussões que se tem é a respeito de como a escola, o ensino, consegue ou poderia contemplar de maneira melhor a formação de profissionais. Porque, de uma maneira ou outra, as pessoas, ao se formarem no ensino formal, estão sendo preparadas para o mercado de trabalho. Mas o que acontece é que as instituições de ensino no Brasil, e não só no Brasil, mas também no mundo, acabam ficando muito distantes. Claro que poderiam haver aprimoramentos, aperfeiçoamentos tanto de currículo quanto de cargas horárias para se contrabalancear, mas nada que não pudesse ser planejado e preparado para incentivar esse tipo de contratação. Bacana. Falando de indústria, um exemplo maravilhoso é o Senai, né? Que você pega jovens realmente se qualificando e na prática também, e é um exemplo de educação no Brasil todo, né? E com certeza, inclusive eu tenho muitos colegas de trabalho, conhecidos que passaram pelos bancos do Senai, e todos eles que tomaram rumos muito distintos depois, alguns são advogados, atuaram comigo em consultoria, sempre têm palavras elogiosas à estrutura e ao que aprenderam ali dentro da instituição. Bacana. Mas aí você, quando precisou decidir profissionalmente qual seria a sua carreira, você escolheu o direito. Como aconteceu isso? É interessante essa história. Eu sempre tive muita afinidade com a área das ciências humanas, né? E não sabia exatamente por onde migrar, porque, ao mesmo tempo, na nossa sociedade, nós temos que tomar decisões a respeito das nossas carreiras normalmente muito cedo, né? E na época, quando chegou o momento de eu migrar ou de eu decidir a respeito de qual curso eu seguiria, eu estava começando o namoro com a minha esposa, né, na época era minha namorada, e ela já cursava Direito. E com ela, através das conversas, que ela já se preparava para provas, trabalhos, etc., eu fui tendo contato até com a matéria em si, com as disciplinas, o que era, e me apaixonei e me achei no Direito. É muito interessante. A faculdade foi a melhor época de ensino da minha vida, porque foi onde eu tive toda uma carga de conhecimento dentro de uma área onde eu tive que estudar muito, você sabe muito bem disso, mas com uma grande satisfação em fazê-lo. Bacana. Bom, eu sou suspeito, sou apaixonado, sou advogado de coração mesmo, porque eu amo a minha profissão, e realmente falar sobre direito, advocacia é um negócio que contagia mesmo, né? Ficaríamos horas aqui conversando. Mas vamos lá. E a consultoria, como é que apareceu na sua vida? Então, logo após o ingresso na faculdade de Direito, surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria, né? Até então eu desconhecia exatamente o que era um trabalho de consultoria, o que se fazia, e até achei que não havia, vamos dizer assim, muita ligação entre esse tipo de trabalho com a minha área de formação, que eu estava começando a cursar o curso de Direito ali. Mas, para minha surpresa, na verdade, foi uma grande escola para mim, porque eu pude aprender, de fato, no dia a dia, aquilo que muitas vezes na sala de aula, por mais dedicado que seja o professor, por maior atenção que tenha, a gente não consegue absorver, né? E aí abriu-se uma porta numa área de consultoria trabalhista e previdenciária, numa empresa que existia e atuava na época, e a partir dali eu ingressei e fui galgando postos dentro dessa empresa e sendo treinado, que é uma empresa que tinha como forte aspecto o treinamento e aprimoramento da cultura técnica de seus profissionais sobre o tema. Bacana. Então, só agregou. Nessa época você tinha quantos anos? Eu estava com 21 anos quando eu ingressei. 21 anos, você vê a importância, volta naquela fase. Com 21 anos você já estava se qualificando, não só profissional na parte da questão do estudo, a faculdade, como também profissionalmente já estava bastante qualificado para o mercado de trabalho. Sim, com certeza, já com uma boa bagagem aí. Bacana. E aí, com isso, proporcionou você trabalhar em grandes corporações, dando consultoria? Isso. Ao longo, eu não tenho nem como dizer quantos trabalhos eu realizei ao longo desses 20 anos que eu tenho atuado nesse mercado. Mas atuei em bancos, corretoras, indústrias, empresas de prestação de serviço, das mais diversas atividades e áreas de atuação. E isso é algo que, para uma pessoa como eu, que gosta de aprender, né, que tem esse anseio, que foi o que o direito me proporcionou, foi o que a carreira de consultor me proporcionou, ou seja, a possibilidade de sempre estudar, pesquisar e aprender a respeito das necessidades das empresas onde nós atuamos. Então, ao longo desses anos, atuei em diversos tipos de empresas dos mais variados tamanhos. Nos últimos anos,
antes da Rio Novo, eu estava num segmento de empresas que realmente eram empresas multinacionais, de outro porte, mas a minha formação originária ela é de fato ligada a empresas de pequeno e médio porte, que é o que faz a economia brasileira andar, claro, né, que sustenta o emprego e tudo mais. Bacana. E aí, falando do Rio Novo, como ela surgiu? A Rio Novo surgiu da reunião de pessoas, né, muito experientes, pessoas que já atuam há muitos anos no mercado, com a proposta de prestar um serviço diferenciado às empresas. Porque nesse ramo de consultoria, assessoria, muitas vezes, a empresa oferece ao mercado, ao cliente, um produto de prateleira, vamos dizer assim. É muito comum, olha, você está com um problema que você precisa é de uma consultoria tributária completa. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do entendimento da necessidade da empresa. E a somatória dessas pessoas hoje acumula 160 anos de trabalho, de conhecimento, né? Então, eu sou o mais jovem, vamos dizer assim, do pessoal, mas isso é muito bom e o mercado tem nos reconhecido, as pessoas que têm tratado conosco, justamente em função dessa senioridade, desse conhecimento de um grupo de pessoas que tem cada um tipo de conhecimento diverso, mas que, para oferecer soluções aos nossos clientes, é adequado na medida em que há interação entre nós. A diversidade, no caso? Exatamente. Porque, por exemplo, nós temos pessoas especializadas em tecnologia, pessoas especializadas em processos internos nas empresas, pessoas especializadas em tributos diretos, indiretos, na área financeira, na área contábil. Então, quando nós sentamos diante de um cliente e ele tem uma necessidade, nós temos como levar a ele as competências que são necessárias para a resolução do problema que ele vem encontrando. Bacana, mas reunir 6 pessoas? Sim. 6? Uhum. Reunir sócios numa empresa nova. Quais foram as dificuldades dessa adequação, digamos assim? Como qualquer negócio novo, né, exige sempre o esforço, uma dedicação muito grande, né? Primeiro, os objetivos das pessoas que convergiram para o mesmo objetivo do ponto de vista profissional. E o segundo é a questão de levar aos clientes a credibilidade. O que tem nos ajudado é, como nós atuamos há muito tempo no mercado, as pessoas sabem da seriedade e do tipo de trabalho que nós realizamos, da forma como nós conduzimos, né? Uhum. Então, mas o desafio primeiro é organizar toda essa forma de atuação e, principalmente, ter os nossos clientes ao nosso lado para poder, nos conhecendo, sabendo da nossa competência, contratar os nossos serviços. De uma maneira já antecipada, você já mais ou menos delineou quais são os serviços que vocês prestam. Tem mais alguma coisa que você seria acrescentar à questão da prestação de serviço? Olha, não. As linhas vamos dizer assim, o que nós temos de expertise dentro da nossa atuação são essas linhas mesmo. O que nós temos de diferente, que pode se destacar em relação ao mercado, tem a ver com que hoje no mercado, como as empresas estão obrigadas a entregarem muitas obrigações eletrônicas ao governo, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, e ele tem diversos módulos, que vai desde o SPED mesmo, a F-Conte, nota fiscal eletrônica, e agora está surgindo a obrigatoriedade do E-Social, que é um módulo que vai tratar de folha de pagamento, contribuições previdenciárias e contratação de terceirizados, sejam ele pessoa física ou jurídica. O nosso expertise, por exemplo, que muitas empresas do mercado têm como analisar a consistência desses arquivos, mas é uma análise feita por um sistema, por um computador. O que nós agregamos a essas questões, além desses confrontos, é a questão do nosso expertise, a nossa experiência em avaliar eventuais pontos de risco ou problemas que possam estar sendo, a empresa possa estar exposta e nem se dê conta em função não que tenha praticado algum ilícito ou algo errado, simplesmente porque na hora de prestar a obrigação acessória, de trazer a informação acessória, trouxe de uma maneira diferente e aí, por conta disso, eventualmente pode ser fiscalizada, autuada e ter uma série de outros problemas. Carlos, vou dar um pequeno intervalo agora, nós temos realmente os comerciais, mas na sequência mais um bloco com você. E você que está nos assistindo, se gostou do primeiro bloco, tenho certeza vai gostar mais ainda do segundo, que tem mais história empreendedora de Carlos Edson Bettini. Espero você até lá.